Achou aí o texto de Êxodo 12? Vou tentar ser prático, queridos. Páscoa, o que ela comunica? Juízo ou salvação? Primeira coisa que nós precisamos aprender e ter claro que a Páscoa é algo ou uma festa ou uma celebração que foi o Criador dos céus e da terra que instituiu. Amém? E na Páscoa que o Criador dos céus e da terra instituiu, não tem coelho. Na Páscoa que o Criador dos céus e da terra instituiu, tem cordeiro. Amém ou não? Na Páscoa que o Criador dos céus e da terra instituiu, não tem chocolate. Vou falar de novo, quem gosta de chocolate fala. Vamos lá? Na Páscoa que o Criador dos céus e da terra instituiu, não tem chocolate. Pois é. Mas tem sangue. Amém ou não? Na Páscoa que o Criador dos céus e da terra instituiu, tem pão. Na Páscoa que o Criador dos céus e da terra instituiu, tem ervas amargas. Amém ou não? Na Páscoa que o Criador dos céus e da terra instituiu, precisamos estar vestidos, sandálias nos pés, porque breve vem a libertação do Todo-Poderoso, breve vem o resgate do Todo-Poderoso, breve vem o Senhor dos Exércitos, livrando o seu povo da escravidão e levando os seus filhos para uma terra prometida. Amém ou não? A Páscoa foi instituída, claro que não dá tempo, tem muitos textos bíblicos, eu separei alguns, vou tentar caminhar aqui com eles, com você, mas ela é instituída aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, vamos ler aqui o versículo 11, ao comerem, tem todo um procedimento, depois eu te oriento, que leia todo o capítulo, Deus dá todas as formas que deve ser feito, tá? Um detalhe interessante, irmão, preste bem atenção, eu preciso te ensinar isso. Deus pede para cerca de 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas são? Foi mais ou menos o número de pessoas que saiu do Egito. Para que cada família, nessa noite de Páscoa, tenha um cordeiro em casa. Segundo o tamanho da família, o tamanho do... Deus está pedindo o cordeiro para quem? Para quem? Para os seus filhos, Israel. E Israel está onde? Na onde? No Egito. E eles estão como no Egito? Escravos. Irmão, raciocina comigo, olhe bem para mim aqui, eu espero que isso sirva de libertação para alguém, porque a palavra sempre liberta. Escravos têm dinheiro? E o que é que Deus pediu para eles? Vamos lá, escravo tem dinheiro? E o que é que Deus pediu para eles? Você sabia que no Egito, o criador de cordeiro é tido pelos egípcios como maldito? Lembra que quando José traz a família e os irmãos vão falar que são pastores, José orienta para eles não falar que são pastores. Lê lá que você vai ver. Porque no Egito isso não é bem quisto. Então, raciocina comigo. São quantas pessoas mesmo? 2 milhões. Imagina que cada família tenha 10 pessoas. Amém? Quantos cordeiros precisariam? 2 milhões dividido por 10. Os bons de matemática. Hã? Cadê o Nando? 200 mil.
É fácil, né? 2 milhões de pessoas, Deus pediu que cada casa tivesse um. E Deus está pedindo para quem? Para quem? Escravos. Precisariam, Odê, de 200 mil cordeiros. Coloca aí no Google e vê quanto custa um cordeiro e multiplica isso vezes 200. Para quê, pastor? Porque eles precisavam sacrificar esses cordeiros para executar um plano de Deus. Preste bem atenção. Tudo o que Deus vai fazer está inserido oferta. Porque Deus pediu oferta para escravos, porque a oferta dos escravos era sinal de libertação. É você que não entende. Quando Deus pede para você ser dizimista e ofertante, Deus está te dizendo: você quer que eu te liberte? Faça o que eu ordeno, porque eu sou o Senhor que te liberta de escravidão. Porém, não fique olhando para a sua situação. Obedeça o que eu te mando. Amém ou não? Porque parece, não parece, Diego? Deus parece ser meio fora, né, da caixinha. Pedir cordeiro em uma terra que não se tem cordeiro. Eles tiveram que exportar. E ô Dudu, é 200 mil cordeiros, meu amigo. De onde vem esse mundaréu de ovelha? Já pensou? Pensou, Dani, nesse cálculo aí? Não é coisa louca? Preste bem atenção. Nem sempre o que Deus te pede é fácil. Mas se Ele te pediu, é para te libertar. Se Ele te pediu, é para mudar a realidade da sua vida. Então obedeça e faça. Amém ou não? Tem crente aí? Tem alguém aí que pode dizer glória a Deus por essa palavra? Amém? Olha lá. Ao comer estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias dos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 5, versículo 7. Livrem-se do. Por isso o pão da ceia não pode ter fermento, crente. Amém ou não? Porque o fermento simboliza o quê? Pecado. O corpo de Jesus tem pecado? Não. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, sem pecado, sem porque o pecado faz o que com o ser humano? Escraviza. E Jesus veio para que você seja escravo ou para que você seja livre? Livre em Cristo, amém ou não? Como realmente são, pois Cristo, nosso... Vamos lá, pois Cristo, nosso, foi sacrificado. Amém ou não? Então, quem que é a nossa Páscoa? Quem que é a nossa Páscoa? Jesus é a nossa Páscoa, amém? Deixa eu te contar um pouquinho como funcionava a Páscoa. O povo está escravo no Egito por 400 anos. Estende-se o tempo para 430 pela desobediência de um homem. A sua desobediência pode atrasar o que Deus tem para fazer na sua vida. Vou repetir. A sua desobediência pode atrasar o que Deus tem para fazer na sua vida. Como, pastor? Foi assim com Moisés. Deus mandou Moisés matar o egípcio? Não, Deus mandou Moisés ser o libertador de Israel, mas não é da forma de Moisés, é da forma de Deus. E aí Moisés vai lá e mata o egípcio. O que ele tem que fazer? Fugir. Por causa disso, 30 anos do plano de Deus se atrasou. Por causa da desobediência de um homem. Compreende isso, sim ou não? Sim. Agora então, Moisés vai libertar esse povo. Esse povo precisa ter um cordeiro. Esse cordeiro, segundo o tamanho de cada família. Se a família é muito pequena, diz o texto, que 2 famílias deveriam se reunir. Eles precisavam ter, não é qualquer cordeiro, é um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Ok?
eles imolariam esse cordeiro, colheriam o sangue desse cordeiro, e o sangue do cordeiro eles passariam nos umbrais da porta. E durante aquela noite, eles assariam, não era cozer, não era fritar, era assar o cordeiro. E durante aquela noite, eles comeriam o cordeiro inteiro, nada podia sobrar. E naquela noite viria o anjo da morte e visitaria todas as casas do Egito, visitaria todo o primogênito do Egito, porque eles já tinham passado por 9 pragas, agora está na 10ª. Por quê? Deus mandava uma praga, e diz o texto, que Deus endurecia o coração de Faraó. Pergunta por quê? Porque Deus está provando para Faraó que só ele é Deus, e que nenhuma daquelas divindades é Deus. Todas as pragas que Deus envia sobre o Egito estão linkadas a uma divindade. Todas as pragas. E a última agora é que Deus vai matar o primogênito de cada casa, exceto a casa que tem o aspergido nos umbrais da porta. Então vem o anjo da morte, e aqui encontra a Páscoa. O anjo da morte chega numa casa, tem sangue? Sim ou não? Sim. Não, nessa não tem. É vocês que estão enxergando mal, nessa daqui não tem. Então, o anjo chega, tem sangue? Então o que ele faz? Ele entra, e ao entrar ele mata quem? O primogênito. Ele chega no curral, a Bíblia diz que era todos os primogênitos, inclusive dos animais. Ele chega no curral, tem sangue? Tem ou não? Estão com medo, né? Não tem não. Ele entra e não tem sangue, então o que ele faz? Mata. Agora ele chega na casa do hebreu. E quando ele chega na casa do hebreu, tem sangue? Sim ou não? Sim. Ele chega na sua casa, tem sangue? Sim ou não? Tem sangue. Então o anjo da morte faz o quê? Ele passa por alto. Isso é Páscoa. No original é Pessá. Essa é a palavra hebraica para Páscoa. Pessá, que é passar por alto, passar por largo, porque tem a marca do... Vamos lá, tem a marca do... E quem é o nosso Cordeiro Pascual? Jesus. Sobre a sua vida tem a marca do... Por isso está escrito que quem crê em mim, ainda que esteja morto... Vamos lá, gente, quem crê em mim, ainda que esteja morto... viverá, porque Cristo, o Cordeiro Pascual, foi morto, está escrito no Apocalipse, desde antes da fundação do mundo. O plano de Deus em te salvar, em me salvar, é antes da fundação do mundo. Lembra que lá no jardim, Adão e Eva pecou, lembra? E eles cozeram folhas, não foi assim que o texto diz? Sim ou não? Sim. Quem já leu a Bíblia? Amém. Já leu? Então a Bíblia diz que eles cozeram folhas e fizeram o quê? Esconderam a nudez. Aí Deus vem, e você sabe a história, aí Deus chega nas folhas, fala: o que é isso aí, Adão? Eu estou vendo tudo, Adão. Por quê? Porque não é daquele jeito. Tem que ser um cordeiro imaculado. Aí a Bíblia diz que Deus cobriu a nudez deles com pele, porque Deus matou o cordeiro e cobriu o pecado. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Você poderia levantar a mão e dizer glória a Deus, né? Amém ou não?
Coloca para mim aqui, Êxodo 12, versículo 12. Pastor, a Páscoa comunica juízo ou salvação? Eu fiz uma pergunta querendo gerar curiosidade. E eu vou te afirmar que a Páscoa, a ceia, hoje, comunica tanto juízo como salvação. Ó, preste bem atenção. A Páscoa, para alguns, ela comunica juízo. Para outros, ela comunica salvação. Como assim, pastor? Vamos lá. Vamos ler o texto primeiro. Êxodo 12, versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito. Passarei por onde? E matarei todos os, tanto dos homens como dos, e executarei o quê? Então diga assim: a Páscoa, para alguns, comunica juízo. E diga assim: juízo de Deus. Então, para alguns, a Páscoa comunica juízo e juízo de Deus. Agora a pergunta a fazer é: quem são esses? Para quem a Páscoa comunica juízo? Quem são esses? Juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Foi só sobre os deuses? Foi sobre os deuses e os seus? Você está entendendo? Então o juízo de Deus vem sobre aqueles que não têm o... Vamos lá? Não tem o sangue. Compreende, sim ou não? Sim. O anjo da morte vem à noite e ele procura, ele vem com uma missão. Qual que é a missão do anjo? Sem medo, crente, vamos lá. Qual que é a missão do anjo? Matar. Irmão, imagina o número de pessoas que foram assassinadas por um anjo em uma só noite. Odeio, imagina isso, você acordar e o Bernardo, que é o seu primogênito. A Vivi falou: Deus é mais, misericórdia. Imagina, ô Dudu, você não tem filho ainda, né? Irmão Paulo, qual que é o seu primogênito lá? Qual é o nome? Ele pensou, gente, tem tanto filho. Número 1, número 2. Tô brincando, irmão Paulo. O anjo da morte chega aí, mata. Irmão, imagina o desespero. Para essa casa tem alegria? Para essa casa tem festa? Sobre essa casa tem choro e juízo. Choro dado um juízo. Preste bem atenção. Com essa palavra eu preciso te alertar. O mesmo Deus de amor é Deus de juízo. Vou dizer novamente: Jeová, o grande eu sou, o Deus que se manifesta em amor, também se manifesta em juízo. Para quem vem o juízo? Para quem não tem o... Fala, para quem não tem o... Abre essa boca, crente. Para quem não tem o... Sangue! Sangue de quem? De Maria? De João? De Pedro? De Allan Kardec? De Buda? Sangue de quem? Precisava ser um cordeiro específico de um ano, sem defeito. Precisa ser um cordeiro específico. E esse cordeiro é o cordeiro pascual. Se chama Jesus Cristo. Não pense você que outro sangue vai te livrar. Não pense você que as suas boas obras vai te livrar. Porque isso daqui está comunicando. Haverá novamente, Michael, juízo de Deus.
E vai mudar? O juízo vai vir sobre quem? Vamos lá, crente. Para quem vai ser o juízo? Vai ser para os filhos? Juízo é sobre quem? Vocês não sabem. Sobre os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que ouvem a voz, mas não se submetem. Aqueles que ouvem a voz, mas não reconhecem o sangue, não reconhecem o sacrifício, não confessam a Cristo como Senhor, e não se rendem ao seu senhorio. Preste bem atenção. O anjo do juízo veio uma vez, e ele virá de novo. O anjo, detalhe, é enviado por Deus com autorização dos céus para trazer juízo sobre a terra. Virá de novo, e ele vai procurar na sua vida se tem uma marca. Ele vai examinar a sua vida. Tem marca? Tem marca? Tem marca? Tem marca? Tem marca? Se tem a marca, Cordeiro Pascual, sou livre pelo Cristo ressurreto, amém? Agora, se não tem a marca, juízo. Então, para alguns, a mensagem traz juízo, enquanto que para outros, o anjo traz, amém ou não? Não é bem o anjo, né? O anjo vem para executar juízo, mas ele não consegue executar juízo nas casas que tem um sinal. Vamos lá, versículo 13. O sangue será um para indicar as... Veja, preste bem atenção, eu tenho falado para vocês aqui, meu pai, eu orei com você essa noite aqui, tem tanto crente dentro da igreja, andando com Jesus, Jesus falando com ela e não sabe que é Jesus. Eu vou fazer, irmão, Deus tem falado comigo, nós vamos fazer de novo a unção, lembra? Quem participou da unção das orelhas que nós fizemos? Vou fazer, Deus tem falado. Eu estou pregando aqui, eu percebo pessoas que estão aqui e não estão. Conversa com tudo, mas não está na palavra, não está no culto. Está sendo roubado. Roubado. Ó, presta atenção. O que é que o anjo está vendo na porta? Preste bem atenção. O que fazemos aqui comunica. Lembra que o pastor tem falado disso aqui? O que fazemos aqui comunica. Comunica com quem? Com as regiões celestiais, com o mundo espiritual. O anjo vem, o que é que ele vê? Um homem na porta? Uma mulher na porta? Ele vê um sinal, e o sinal está comunicando. Comunicando assim, ó. Aqui, não. Eita Deus, se você cresce na palavra, o diabo chega na sua porta, e quando ele vê o sinal está dizendo aqui. Fala, erga a sua mão e diga: aqui não, aqui não, porque aqui tem a marca da promessa. Amém ou não? Tem a marca do sangue. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o egípcio, os egípcios. Diga: a praga de destruição não vai me atingir. Em nome de Jesus, não vai. Deixa eu correr, meu Deus do céu. Eu introduzi a mensagem.
Pão da aflição. O pão que eles comem na Páscoa, queridos, é pão da aflição. Junto do pão tem ervas amargas. Por que ervas amargas? Para eles lembrarem dos dias de aflição, dos dias de escravidão no Egito. Ô irmão, a misericórdia, tem tanto crente querendo voltar a comer ervas amargas, querendo voltar para o Egito. Mas no Egito é que tem cebola boa. Vai lá comer cebola, seu endemoniado. É no Egito que vá para lá, rapaz. Eu estou indo para uma terra prometida que mana leite e mel, amém ou não? Apesar que cebola é bom, né? Eu gosto. Mas irmão, a cebola de Canaã, avião, hein? Eita Deus, quem quer comer cebola? Irmão, não vai comer cebola do Egito não, Canaã tem cebola também, você gosta tanto desse trem assim. Amém ou não? É melhor andar no deserto com Cristo do que viver no Egito sem Ele. Faz sentido, sim ou não? Ande com Cristo. E por que eles tinham que fazer isso? Para lembrar dos dias de aflição, lembrar de onde Deus os tirou. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra o que Deus já fez? É você que é ingrato, essa é a verdade. Mas olha, eu estava conversando ontem, fui comprar ovo. Ô Nandão, bife, né? Joga uma cebola em cima, bife é cebolado. Eita Deus, e esse ovo tá caro, ô Maico. R$18 o quilo. Vem 30 unidades nesse quilo. Irmão, eu não pesei não, mas eita quilo caro. R$18. E eu tava falando. Meu tio, o pastor Dedé fala sempre, rapaz, quando eu era moço eu andava de pau de arara. Hoje eu ando de, como é que ele fala? Com motorista particular e com ar-condicionado. Os busão tem ar-condicionado. Ô gente, melhorou ou não melhorou? Os mais antigos aí sabem, o trem antigamente caiu os pedaços, irmão. Para de reclamar. Podia estar melhor? Podia, mas irmão, melhorou demais, fala aí. Irmão, eu não sei você, mas ainda no deserto da vida cristã, eu ajoelhava assim, ó. Quem já fez isso? Eu ajoelhava assim, ó, com o sapato assim, ó, para não mostrar o furo do outro. Crente. Pois é. Eu andava de a pé, irmão. Hoje tem 2 carros na garagem. Eita Deus, hein? É você que é ingrato. Para de ser ingrato. Lembra o que Deus fez com você. E se está no deserto, aprenda a ouvir a voz de Deus para sair desse deserto. Olhe bem para mim, eu estou sendo voz de Deus para você. Quer sair logo desse deserto? Para de ser desobediente. Quanto mais você é desobediente, mais deserto. Porque prova é para ser. Vamos lá. Prova é para ser. Se o deserto está se alongando, é porque está sendo reprovado. Entende sim ou não? Para de desobediência. Para de ser teimoso. Para de ser duro de coração. Para de ser incisivo. Ouça o seu Deus. Obedeça a Ele. E você vai começar a ver Cades Barnea. Amém ou não? Muito bem. E o sangue? O sangue comunica o quê? Fala assim. O sangue comunica. Colar e comunica aqui. Coloca aqui para mim, 1 Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O que o sangue comunica, pastor? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ouvir e na palavra da verdade, o evangelho que o salvou. Quem que nos salva? O evangelho, as boas novas de salvação. E o evangelho que salvou, vocês foram selados. O que é um selo, pastor? Escrevia-se um livro, fazia-se um rolo. Imagina que isso seja um rolo de pergaminho. E o rolo é meu.
eu tenho um anel. Eu coloco o anel em uma cera quente e eu selo com o meu anel, com a minha marca. Isso daqui é de quem? Do Sandro. Sabe quando você entregou a sua vida ao senhorio de Jesus? Ele passou o sangue. E com o sangue ele te Amém ou não? Você que não sabe, mas você é de Jesus, amém? É você que está longe, mas você é dele. Ele já te selou, ele já te marcou. É propriedade dele. Ele te comprou com sangue puro, carmesim. Selo. Você acha que o anjo da morte vai chegar perto? Pode até chegar. Mas ele chega aí para pesar. Ele vai passar por largo, porque esse tem. Vamos lá, gente. Esse tem sangue, e porque tem sangue é filho, e porque é filho tem dono, tem pai. Amém ou não? Irmão, eu vou pular um monte de texto. Vamos para Mateus 26. Abra aqui, por favor. Vamos para a ceia. Onde é instituída a ceia? Preste bem atenção, ó. Aqui é muito importante você entender. A Páscoa é uma cerimônia judaica. Vou repetir, ó. A Páscoa é uma cerimônia judaica. A ceia é a cerimônia cristã. Os judeus celebram a Páscoa uma vez Os cristãos celebram a Páscoa todos os. E se quiserem celebrar mais, esse mês, por exemplo, são 2. Você está entendendo? Amém ou não? Então vamos lá. Vou repetir para ficar gravado. A Páscoa é uma cerimônia judaica. Porque isso daqui é o sangue de uma nova. Ou seja, ele está dizendo, isso daqui não é o sangue da velha. É o sangue da. Vamos lá, é o sangue da nova. Porque a velha aliança não conseguiu te salvar e redimir. Agora, o sangue do Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus, esse consegue resolver a situação. Amém ou não? Amém. Então vamos lá. Está aqui, ó, versículo 20 em diante. Mateus 26, versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Ele já tinha mandado preparar a mesa da Páscoa, aquela coisa toda, os discípulos na frente. E agora eles já estão à mesa. E quando estavam comendo, eles estão fazendo o quê? O que é que eles estão comendo aqui? A Páscoa. Preste bem atenção, ó. Existe muita confusão nesse texto. Jesus come com eles primeiro a Páscoa, e aí então ele celebra a ceia. Está entendendo? Porque a Bíblia diz que Jesus veio cumprir toda a lei e os profetas. Então primeiro ele celebra a Páscoa. Ao terminar a celebração da Páscoa, ele institui a ceia. Então vamos lá, você vai conhecer o texto aqui. E quando estavam comendo o que mesmo? Comendo o que, crente? A Páscoa. Ele disse, digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Aqui já está no passado, aquele que comeu. Entende? Então eles já estão no fim da celebração da Páscoa. Vamos lá.
o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor que lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. De vez em quando Jesus desmascara, né, os traidores, né? Enquanto comiam, Jesus tomou agora ele vai tomar o pão da ceia. Agora ele vai instituir a ceia. Está compreendendo? Então são duas celebrações. Ele celebra a Páscoa e agora ele vai celebrar a ceia. E olha o que ele vai fazer. Pegou o pão e deu graças. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. 28. Isto é o meu sangue. O meu sangue da aliança, que é, em uma outra versão vai dizer, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. 29. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Aqui ele está falando das bodas do Cordeiro. Ele está dizendo que ele vai sentar com a sua noiva. Quem é a noiva de Jesus? E no reino eterno, ele vai cear. Então essa mesa é sentar com o noivo. Essa mesa comunica com o mundo espiritual. Ó, por favor, quem vai ministrar a ceia, pode vir aqui. Já vai preparando aqui, por favor. Eu tenho dito e eu quero ser repetitivo. Preste atenção. Você traz inimigos para dentro da sua casa? Você coloca sentado à sua mesa inimigos? Não. Só senta nessa mesa quem é amigo. E quem é amigo? Aquele que reconhece que é pecador, que o reconhece que é Senhor, que firmou com ele uma aliança. E porque firmou com ele uma aliança, senta à sua mesa, come do seu corpo, bebe do seu sangue, e com ele tem comunhão. Amém ou não? Então essa mesa é para todo pecador arrependido, que firmou com ele uma aliança. Pergunta: que aliança é essa? O batismo. Portanto, se não foi batizado, mês que vem eu vou fazer pelo menos 2 ou 3 palestras aqui sobre batismo. Se programe para estar aqui. Vai ser aos sábados. Vou te ensinar biblicamente o porquê do batismo, a necessidade do batismo, cumprir as ordenanças bíblicas. Porque depois que eu passei por essa aliança, eu agora como dele e eu agora bebo dele. E quando como dele e bebo dele, ele se faz um e eu um com ele. Jesus está em você? Sim ou não? Olha para o crente do seu lado aí. Diga para ele: Jesus está em você. A pergunta é: você consegue reconhecer Jesus na vida desse crente? Não pergunta não. Pergunta para você mesmo. Você consegue reconhecer Jesus na vida dele, dela? Cuidado. Que ao falar da vida dele e dela, você está falando do Jesus que está nele e que está nela. Cuidado. Porque esse crente carrega nele, carrega nela, o Cristo ressurreto. Mas ele é pecador. É problema seu? Mas ele errou esse mês, pastor. E o que você tem a ver com isso?
Quem é o Senhor dele? Vou perguntar de novo. Quem é o Senhor dele? Quem é o Senhor dela? E olha como diz ele. O Senhor dele e dela. O seu Senhor. Diz assim: examine, pois, o homem a vida do irmão. É assim que diz? A vida do pastor. A vida do ministro de louvor. Examine, pois, o homem a si. Então faça o autoexame aí. Sim, reconheça, é pecador. Sim, reconheça, sou miserável. Sim, reconheça, preciso de graça e misericórdia. Sim, reconheça, preciso de um Salvador. Sim, reconheça, preciso do sangue aspergido sobre a minha vida, senão virá juízo. Reconheça. E reconhecendo, confesse. Confessando, olha como diz o texto: comam e bebam, porque a saúde do seu espírito está em comer dessa mesa, e não em deixar de comer. A saúde do seu espírito está em ter comunhão com Ele, e não em se afastar dele. Você pode ser o mais miserável e desgraçado dos pecadores, e diz o apóstolo Paulo: deles eu sou o pior. O miserável pecador, assim como eu. O pecador, assim como eu. Sobre sua vida tem graça estendida. Para sua vida tem perdão oferecido. Para os seus pecados tem sangue remidor. Para o que te afasta de Deus, tem o corpo dele que te abre acesso. Mas você precisa reconhecê-lo. Você precisa confessá-lo. Você precisa fazer com ele uma aliança, para então sentar na mesa. Mas se você já reconheceu, se você já fez aliança, só parou na caminhada, preste atenção, coma dele hoje. Não sou eu e nem a igreja hoje que vai julgar seus pecados. Você quer que a morte não continue reinando sobre a sua vida? Você precisa da vida e da vida dele, porque é a vida dele que aniquila a morte de sobre você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é assim: você vem à mesa trazendo morte, porque você pecou. Deixa na mesa a morte e toma dele a vida. Pastor, eu não mereço. Mas quem disse que é para quem merece? Vós sois salvos pela... E isso não vem de vós, é dom de... E é dom gratuito. Amém ou não? Fique de pé.